Fala pessoal, tranquilo? Galera, aqui quem fala é o Caliel, dono aqui do canal Cibersegurança na Prática. Pessoal, estamos aqui com uma ferramenta muito, mais muito bacana. Hoje a aula, galera, vai ser muito, mais muito prática, certo? Hoje não vai ter aqueles slides explicativos para ver como é que funciona a ferramenta. Hoje vai ser 100% prática para que vocês possam ter uma abstração um pouco melhor, certo, galera? Sobre esta ferramenta que eu estou trazendo aqui para vocês, certo? Galera, pois basicamente eu trouxe uma ferramenta aqui que eu estive desenvolvendo há bastante tempo, mais na parte de forense, né? Eu curto muito, galera, essa parte de forense, que basicamente essa ferramenta consiste, né, numa suíte de forense digital modular completamente poderosa, certo? Pois aqui estamos no Redmi dessa ferramenta. O interessante, galera, dessa ferramenta, eu desenvolvi ela em Python. Python, galera, é uma linguagem muito, mas muito boa para desenvolvimento de diversas tarefas, né? Ou diversas ferramentas feitas em cibersegurança, certo? Para vocês terem noção, galera, o SQLMap é uma ferramenta para achar vulnerabilidades em SQL Inject, certo? Pois ela foi feita em Python, então para vocês verem que o Python ele é muito, mais muito utilizado, certo? Galera, pois basicamente, essa é a nossa ferramenta de maneira bem simples, bem didática. Ela vai fazer análise de disco, sistema de arquivos, file carving também, timeline. A timeline, galera, de como é que aquele arquivo ele foi modificado, e aquele disco também, certo? Temos também, ele faz verificação de hash, né? O registro também do próprio Windows, certo? Lá, strings sensíveis, galera. Por exemplo, uma questão de alguma senha, né? Algum password, dá para fazer também essa busca, certo? Galera, essa ferramenta em si, ela tá feita, por exemplo, mais para segurança ofensiva, né? E não para segurança defensiva, certo? Então, é uma ferramenta, galera, que diversas pessoas fazem a utilização, como, por exemplo, a galera que faz investigação na parte forense, né? Digamos que ela, o pessoal da PF, certo? E temos aqui, galera, o Redmi nossa ferramenta para que vocês saibam utilizar ela da melhor forma, certo? E o interessante, galera, é que a nossa ferramenta também, ela tem ali um relatório completamente HTML, de uma maneira bem profissional, de uma maneira bem bacana, para que vocês possam ver todo o output, né, dessa ferramenta de uma maneira bem simplificada e bem didática, certo? Aqui, galera, temos o redmi.md, né, que é basicamente uma descrição de como é que se trata toda a ferramenta. Temos aqui como é que você pode começar, né? Pois quais são os comandos de uso, certo? Aqui temos basicamente as funcionalidades principais dessas nossas ferramentas, certo? Galera, aqui, ó, temos basicamente a questão do report, né, que é basicamente você reportar em HTML, certo? Aqui são os seguintes parâmetros para que você possa utilizar. Quais são os exemplos práticos, né? Questão da arquitetura da ferramenta. E galera, o Orion, que é como eu nomeei, certo, essa ferramenta que eu já fiz há muito, muito tempo. Só que ainda não postei ela no GitHub, galera. Pois eu estava esperando o momento certo, né, para postar ela no GitHub para trazer aqui para vocês. Pois esse script, galera, ele vai estar aqui no link da descrição para que vocês possam estar baixando, possam tentar dar um git clone, né? Para ter uma versão 2.0 ou 3.0, certo, galera? O pessoal, aqui são as funcionalidades principais da nossa ferramenta. Como vocês podem ver, galera, temos aqui o parâmetro info, né, onde ele faz análise de disco, imagem, MBR e GPT, certo? Que basicamente são dois tipos de partições muito, mais muito suportadas, certo? Temos também a questão das partições, né, que temos aqui o NTFS, o FAT32, o ST e o Linux, certo? Galera, essa ferramenta ela funciona tanto para Linux quanto para Windows, então basicamente temos ali as bibliotecas completamente centradas, certo? Para que você possa utilizar nesses dois sistemas operacionais. Temos também aqui, galera, a extração de string, né? Que é detecção de dados sensíveis, certo? Perante a esse arquivo que a gente esteja analisando. Basicamente, temos ali a busca automática, né? Por senhas, tokens e credenciais. Mas, claro, galera, sempre deixando o disclaimer aqui que essa ferramenta seja utilizada apenas para fins educacionais e éticos, certo? Eu sempre deixo esse disclaimer, galera. Até porque queremos formar um mundo mais seguro, né, galera? Queremos aí tornar com um mundo com mais hackers éticos, beleza? Então, galera, vamos aí utilizar nosso conhecimento para o bem, certo? Temos também, galera, a questão do esquema, onde ele faz a varredura completa, né, que é multimódulo, onde ele faz tanto a funcionalidade do info, né, das informações daquele disco, daquela imagem, daquele arquivo em específico, da timeline, quando é que ele foi modificado, a hash e as strings em comando, certo? Então, basicamente, esse parâmetro aqui, ele faz a varredura completa, certo? E aqui, galera, temos aqui um comando próprio do Windows, né, que é basicamente um parse de Hive do Windows. Ele faz ali a detecção do senha do system, do software e do ntuser.dat, certo, galera? Contendo aí timestamp de integridade e identificação do Hive, certo? Galera, aqui, como é que vocês podem começar com o início bem rápido? Primeiro, galera, vocês vão fazer, vocês vão dar um git clone na ferramenta, certo? Eu até deixei, galera, aqui, ó, no meu próprio GitHub, qual é o 473. Mas, como eu falei para vocês, galera, fiquem tranquilos que eu vou deixar essa ferramenta aqui no link da descrição, certo? Aqui, galera, eu vim aqui, ó,
Vamos copiar, certo? Essa ferramenta aqui. E seguinte, vamos vir aqui no Kali Linux. Basicamente, eu estou usando aqui o Kali Linux como módulo WSL, mas vocês podem fazer também pelo VS Code, certo? Aqui, galera, colocamos um sudo colocamos um Kali, um clear, damos um git clone para clonar esse repositório em específico. Então, galera, basicamente, ó, o nosso repositório foi clonado, damos aqui um clear, damos um ls, e aqui, galera, vamos ver por onde está feita essa ferramenta, certo? Bora ver aqui, bora ver. Meta Auto Recon. Aqui, ó, o Cint Forense. Beleza, damos um CD, o Cint Forense. Damos o ls, vai pegar aqui o readme.md e o orion.py. Aqui, galera, basicamente, vamos colocar um Python, certo? Orion, colocar um Python, orion.py. Damos um Enter. E aqui, galera, basicamente vai mostrar a ferramenta, né, para vocês, basicamente os parâmetros, como é que a gente pode chegar a utilizar essa ferramenta, certo? Aqui vai mostrar um pouco da descrição da ferramenta, né? E aqui vai mostrar os exemplos, galera, como é que a gente pode chegar a utilizar essa ferramenta de uma melhor forma, né? Como, por exemplo, aqui, usando o parâmetro info, nessa parte em específica, usando o parâmetro timeline, né? No disco C, barra na parte de evidência, barra limite 100, certo? Aqui, por exemplo, fazemos a questão do carve, né, daquela imagem específica, certo? Aqui fazemos a busca de strings, né, galera, nesse arquivo .bin, ou no mínimo 8. Basicamente a gente está selecionando aqui, certo? Aqui, ó, para ele colocar o hash em CSV, aqui no parâmetro hash, e para ele fazer o scan, né? Que basicamente vai fazer tanto o string, o hash e o info, certo? Ele basicamente vai pegar esses três parâmetros para que ele possa reportar aqui, e aqui o reporte em HTML de uma forma bem tranquila e bem didática, certo? Galera, é dessa forma que vocês podem fazer a instalação do Linux de vocês, certo? Eu estou usando aqui como WSL, mas da mesma forma funcionaria caso você tenha o Ubuntu Arch por estilo, certo? Vocês apenas precisam ter o Git instalado na sua máquina, certo, galera? Para que vocês possam rodar ali o Git clone na sua máquina de maneira bem tranquila, certo? Galera, o readme, para que vocês possam saber utilizar, vamos colocar aqui, ó, ls, né? Vamos colocar aqui um cat readme.md e basicamente, galera, aqui vocês vão ver o readme.md da ferramenta, certo? Que é basicamente aquele arquivo que eu falei para vocês, que é basicamente isso aqui, galera, é feito em Markdown de uma maneira bem simples, bem didática. Até mesmo para isso aqui ajuda muito para vocês verem como é que funciona a ferramenta, verem as principais funcionalidades da ferramenta, certo, galera? Como é que a ferramenta ela começa, pois como é que é a instalação, né? Quais são ali os softwares que vocês têm que ter de maneira específica para que essa ferramenta possa rodar ali na máquina de vocês, certo, galera? Algo bem interessante que vocês precisam ter o Python 3.10 ou o Python 3.14, certo? Que é basicamente o Python que eu tenho aqui na minha máquina. Aqui, galera, eu tenho a versão, deixa eu ver aqui, o Python version. Esse comando aqui, galera, é para que vocês vejam a versão do seu próprio Python, certo? Eu tenho a versão aqui 3.13.12. Aqui no meu Windows eu tenho a versão 3.14, se eu não me engano. Vou colocar Python aqui, version, para que a gente possa ver. Opa. Aqui, pessoal, 3.14. Então, basicamente, nessas duas versões roda de uma maneira bem, mais bem tranquila, certo? Aqui, galera, é para que vocês façam a instalação no próprio Kali Linux de vocês. E caso, galera, vocês queiram alterar alguma coisa na ferramenta em si, isso aqui é no Linux, certo? Vocês basicamente vão digitar o comando nano orion.py. E aqui, galera, basicamente vocês vão entrar no modo editor da ferramenta, certo? Isso aqui é no próprio Linux, para que vocês possam ver, certo, galera? Aqui, pessoal, de uma maneira bem simples, bem didática, sobre a questão da explicação sobre o código, certo? Aqui temos alguns importes de algumas bibliotecas que a gente tem. Temos aqui as cores para o terminal, certo? E os utilitários, né, galera? Aqui, ó, ele tá fazendo uma função para converter de bytes, basicamente a linguagem humana, né? Temos aqui o byte, o KB, o MB, certo? Aqui temos o modo 1, galera, que é basicamente ele vai coletar ali as informações daquele disco, daquele arquivo, certo? Temos também a análise de partições. Temos aqui o segundo módulo, que é o módulo timeline, que esse módulo foi corrigido, pois ele estava dando alguns erros, certo, galera? Pessoal, bem tranquilo, pois basicamente nosso script ele se trata ali, temos uma função, temos uma condicional, e depois temos alguns parâmetros para que a gente possa fazer a utilização, certo? Então, galera, pois vamos aqui utilizar ele no nosso próprio sistema operacional Windows, certo? Vocês podem utilizar no Linux, mas ele roda nesses dois sistemas, certo, galera? Então, basicamente, vamos colocar a ferramenta aqui, Python, orion.py, certo, galera? Então, basicamente, vocês vão ver essa tela principal aqui. Aqui, galera, são os parâmetros para que a gente possa fazer a utilização, são os argumentos, né? Ou, por exemplo, então, esses argumentos, galera, funcionam dessa seguinte forma, funciona
Python, né, que basicamente é a linguagem de programação que a gente está chegando a executar essa ferramenta. Colocamos aqui um orion.py, que é basicamente o arquivo principal da nossa ferramenta, e colocamos o parâmetro, certo? Depois do parâmetro, podemos colocar, por exemplo, um C traço, né, que basicamente ele vai analisar esse disco C em específico. Galera, vamos dar um Enter. E aqui, pessoal, olha o que ele traz para nós. O arquivo ele trouxe a análise do disco, né, barra imagem. Por exemplo, trouxe aqui o tamanho, certo? Trouxe aqui o modo. O último acesso, olha que interessante. Ele está trazendo aqui a questão no timeline também, né? Então aqui ele está informando que o caminho é um diretório, né? Então ele vai pular essa análise de MBR barra partições, que não é aplicável para esse disco em específico, né? Galera, olha que interessante também. Podemos utilizar o módulo Scheme, que ele basicamente ele faz a varredura completa, né, desses três parâmetros aqui, do info, timeline e do hash das strings, certo? Basicamente seria dessa forma. Colocamos aqui o Python, certo? Colocamos aqui o Python. Colocamos o orion.py, certo? Então temos aqui o scheme e colocamos o C traço, certo, galera? Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ele fez ali a detecção, ó, por exemplo, a data e hora desse tipo de arquivo em específico, né? Por exemplo, dois arquivos barra diretórios foram processados. Aqui, ó, duas hashes de senhas computadas, né? E temos aqui, galera, que ele sempre está dando esse erro. Sinceramente, logo logo eu vou ajeitar para entregar para vocês, certo? Basicamente aqui na linha 710, né? 706, 395 e 276. Basicamente nesses, dá dando erro em alguns módulos, que basicamente eu estou chamando, né? Perante esse tipo de argumento aqui. Aqui, galera, basicamente ele deu erro porque ele deu uma permissão negada, né? Ao disco C, certo? Mas ele trouxe aqui alguns arquivos que estão dentro do disco C, certo? Aqui, vocês podem ver, galera, ele trouxe aqui o Oreo Scheme.html, né, que basicamente ele trouxe aqui as hashes dos arquivos que estão criptografados aqui, certo, pessoal? Galera, podemos aqui utilizar outro tipo de comando em específico, né? Por exemplo, as informações ó, dessa parte específica, a pasta dev barra SDA, essa parte específica, galera, é uma parte que existe só no Linux, certo? Mas essa parte aqui, ela não existe no Windows. Mas, por exemplo, quando eu estou colocando C, ele basicamente está fazendo toda essa varredura só no disco C em específico, certo? Também, galera, temos a parte de strings, né, onde ele vai procurar ali. Ele vai extrair strings legíveis, né? Por exemplo, bora fazer esse teste aqui. Bora dar um clear aqui. Bora dar um Python orion orion.py, certo? E colocamos um Python. Opa, em vez disso, galera, colocamos aqui só. Depois podemos colocar um strings, certo? Basicamente seria esse parâmetro, né? E o C para que a gente possa fazer essa búsqueda, certo? Galera, como vocês podem ver aqui, ele basicamente não encontrou nada, certo? Pois basicamente ele está dando algum tipo de erro aqui. Esse erro é questão do módulo, certo? Mas isso aqui é sem problema, dá para corrigir de maneira bem tranquila. Damos aqui um clear. Damos aqui um Python orion.py para que a gente possa ver mais as opções para que a gente possa fazer a utilização, certo? E galera, temos aqui o timeline, que é a linha do tempo de arquivos, né, que eu falei para vocês, que basicamente ele faz ali quando é que aquele arquivo em específico ele foi modificado ou algo por estilo, certo? Temos também aqui o Redis, né, galera, onde ele faz a análise do Hive do Windows em específico, né? Então, pessoal, é uma ferramenta muito, mas muito poderosa para que você possa aí estar utilizando em seu dia a dia, caso você seja ali um analista forense, certo? Galera, essa ferramenta aqui, ela tem muito a ser explorada, muito a ser corrigida também. Vocês podem ver que essa aqui é a versão 1.0, né, galera? Ainda vou corrigir ali alguns erros para publicar para vocês, certo? Para que vocês possam aí estar analisando e estar vendo, certo, galera? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem, galera, para que esse tipo de vídeo ele possa chegar a cada vez mais pessoas e para que mais pessoas se interessem por essa área da cibersegurança e por esse assunto específico em forense, certo, galera? Pessoal, vou deixar aqui no link da descrição para que vocês possam baixar essa ferramenta. Eu vou deixar aqui o repositório, né, para que vocês possam dar o Git clone. Esse repositório aqui em específico, galera, vocês vão dar aqui o Git clone de uma maneira bem tranquila para que vocês possam baixar essa ferramenta bem bacana, certo? Galera, vou deixar aqui no link da descrição também o nosso canal do Discord, galera, onde lá você possa entrar e lá podemos trocar sobre diversos tipos de assunto, galera. Seja cibersegurança, seja inteligência artificial ou outros tipos de assunto também perante a tecnologia, certo, galera? Pessoal, esse servidor eu ainda estou elaborando, certo? Ele não está terminado.
pois logo logo eu vou deixar bem bacana para que a gente possa trocar o máximo de ideias possíveis e para que essa comunidade ela possa crescer cada vez mais, certo? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pois inscreva no canal, deixe um like e até a próxima, galera.